Meus queridos, eu quero com alegria saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Desde já lhes convido para que leiam comigo um texto sagrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo de número 37. Atos, capítulo de número 2, versículos 37 em diante. Quem encontrou, diga graças a Deus. Nos diz assim a infalível palavra do Senhor: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus queridos, se constitui uma alegria para mim poder voltar à abençoada cidade de Ibicuitinga. E quando digo voltar, talvez a maioria dos irmãos até estranhe, haja vista, está sendo essa a primeira vez que estou tendo o privilégio de cultuar a Deus convosco e ainda de ministrar a palavra do Senhor. E usei a palavra voltar, haja vista ter, em algumas outras ocasiões, passado por aqui. Me recordo que certa feita eu vinha com uma equipe de pastores, lá da Serra da Caiana, para ser mais específico, e naquele dia eu visitei um cidadão que morava aqui, que hoje está no campo, pastoreando uma igreja, pastor Reginaldo Cunha. Me recordo que ele residia do lado de um outro templo que pertencia à Assembleia de Deus aqui em Ibicuitinga, e ao chegar aqui, lembrei-me que o local não era esse, e me informaram que aquele templo foi vendido, e vocês, o Senhor lhes tem dado um lindo, suntuoso templo para a honra e para a glória do Senhor aqui. E em outra ocasião, eu estava vindo da cidade de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Peguei um ônibus às 4 da manhã, porque havia em mim o desejo de chegar na cidade de Canindé para pregar num ciclo de oração à tarde e num culto à noite. Não foi possível chegar à tarde, porque eu, saindo do Rio Grande do Norte e entrando de Ceará adentro, naquele dia, peguei 4 conduções para chegar em Canindé, e só deu tempo de chegar no culto à noite. Ao chegar ali, eu que estava com muito sono naquele dia, não lembrava qual foi a cidade, mas ao chegar ali, identifiquei um posto de gasolina. Se não me engano, tem 2 postos, um de frente para o outro, e foi ali que aquele carro parou. E aprove a Deus, nesses dias, estando em Fortaleza, ter recebido o telefonema do meu amigo, irmão em Cristo, pastor Edmundo Passos, servo de Deus, por quem temos muita estima e consideração. O sobrenome dele é Passos. Toda vez que o vejo, recordo-me que há uma palavra na Bíblia que diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Eu, quando soube da vinda do pastor Edmundo para Ibicuitinga, não subestimando
os demais pastores que lhe antecederam e que por aqui desempenharam suas gestões pastorais, mas eu disse no meu coração, aquela igreja está ganhando um presente. Pastor Edmundo é conhecido em todo o estado do Ceará, na honrada CONADEC e fora dela, como um homem de conduta ilibadíssima, que deixa um rastro de fidelidade a Deus por onde passa. É sempre desse jeito, simples, é humilde e cheio da graça e elegante, diga-se de passagem. Tá? Ele é elegante, e aí Jesus deu a ele, irmã Marta, cuida do homem bem demais, irmão. É um zelo que as servas de Deus que quiserem olhar o proceder de uma mulher de Deus para cuidar do marido, pode se espelhar na vossa pastora, irmã Marta, que sendo um frequentador da casa deles, eu vejo, e sem nenhuma rasgação de seda, digo com muita propriedade que é desse jeito que eu estou dizendo. Feliz também de rever amigos, irmãos em Cristo, entre os quais alguém que veio de longe, meu irmão Elton John, veio lá de Ocara, servo de Deus, por quem temos muita estima, não somente por ele, mas também por toda a sua família, irmão Técio, irmão Radassa, sua digníssima esposa de pastor tem nome, tá? E eu não vou citar o dela porque eu esqueci mesmo. Quando eu vi Radassa se levantar e vim para cantar, eu digo, meu Deus, eu não sei se a gente envelhece rápido ou se esses meninos crescem logo. A moça, com todo respeito, está a cada dia mais bonita, mais cheia da graça, inteligente, parece uma inglesa, né, irmão? Rever também meu amigo Obed Bandeira. Quando cheguei aqui de manhã e falando com ele com alegria, com entusiasmo, os irmãos perguntavam, você já se conhece? Eu digo, a gente já forma uma dupla por aí de vez em quando, o gordo e o magro, e sai no meio do mundo dando prejuízo ao inferno. Só de ver Obed cantar eu já fico rouco. O que o homem tem de magro, tem de vozeirão. E eu digo sempre para ele que tem muito prazer em ouvi-lo cantar. Feliz também em conhecer demais servos de Deus, com os quais dividi o dia de hoje. E do meio para o fim da tarde, um momento muito especial, quando o Poder Legislativo Municipal cedeu o espaço da Câmara de Vereadores e aquela Casa de Leis recebeu um podcast, né? Um podcast muito bem elaborado, aliás, não somente aquele momento ali, mas meu irmão Geberson, é assim o nome do homem? É um nome no mínimo diferente, quase uma língua estranha, né? Está de parabéns, estando à frente da organização deste evento, sua digna esposa, que de manhã subiu numa cadeira e fez uma declaração de amor para ele, que eu acho que deu vontade dele casar com ela de novo. Meu irmão João Bandeira, pastor elegante também, abençoado. Meu pastor Erinaldo, não é isso? Meu pastor aqui, lá da Barreira, que o nome do homem também é Iranilson, cabras bons de Bíblia. Deus, nesses dias, nesta escola bíblica, trouxe para vocês, estes que me antecederam, uns homens gabaritados, abalizados, preparados, para lhes ministrar a palavra de Deus nesses dias como ensinadores da mesma. Deixa eu dizer algo para os irmãos que gostam de fazer antes de pregar. Há quem faça depois. Eu gosto de fazer antes, tá? Há um tempo atrás, os pregadores, cantores, quando vinham para ocasiões iguais a esta, traziam CDs, DVDs. Quem tem mais de 30 aqui lembra disso. Já os meninos de hoje, se a gente perguntar o que é uma fita cassete, talvez eles não saibam e tenham que pesquisar na internet. Eu alcancei esse tempo ainda, mas graças à tecnologia isso ficou totalmente inviável. E sempre que eu apresento o material que trago hoje, eu lembro-me que um dia eu ofereci um DVD meu no púlpito, e quando eu estava vendendo lá na porta da igreja, chegou um irmão daquele mais santo do que todos os santos, que eu não sei como Jesus não arrebatou ele sozinho antes da igreja, abrindo uma exceção, né? E aquele santo olhou para mim e disse, eu não concordo com o que o senhor está fazendo.
Aí deu vontade de olhar para ele e dizer, eu não lhe perguntei nada. Mas o estoque de domínio próprio até que estava bom naquele dia, e eu fiquei na minha. E ele disse, ao vender um DVD, o senhor está vendendo a palavra. Eu disse, é, meu irmão. Ele disse, é. Eu digo, e quando sua Bíblia está velha e rasgada? Ele disse, eu compro outra. Eu digo, aí o senhor está comprando a palavra. E o tempo passou, e graças à tecnologia, que ninguém compra mais CD, nem DVD, e eu continuo vendendo literalmente a palavra. Olha, irmãos, hoje eu vendo Bíblias, essa Bíblia linda que está na minha mão, que daí você está vendo o brilho dela, essa capa é feita por minhas mãos, tá? De entre as poucas coisas que sou, eu sou voltado para os trabalhos manuais, para o artesanato. É óbvio que uma capa dessa não é coisa para macho, é coisa para mulher de Deus, que tem bom gosto, tá certo? Eu não tenho as douradas, tenho essa cor de rosa, tenho outra prata, só tenho dó porque não vai dar para todo mundo. Dessas aqui só tenho umas 3, mas nem tudo está perdido. Tenho outros tipos de Bíblia, contendo índice lateral, capas sublimadas, palavra de Jesus em vermelho, palavra de Deus em azul. Todas elas têm harpa cristã, tem de toda cor, tipo e tamanho, e eu estou lá fora atendendo aos irmãos com este material, depois do culto, e graças à tecnologia inventaram uma tal de maquineta de cartão, e eu ando logo com 2. Tem uma que é uma maquineta mesmo, e a outra é no celular. A minha maquineta só não pega cartão do SUS, nem de visita, nem de vacina, mas todos os demais bandeiras ele pega. Minha maquineta tem uma intimidade com aquele cartão roxinho, que hoje em dia todo mundo tem um, e, irmão, quando ele chega perto, ela apita logo, tá bom? Depois do culto, estou lá fora atendendo aos queridos com este material. Agora diga assim para mim, pregador, pregue. Amém? Meus queridos, tendo em vista um tema tão sugestivo, a respeito do qual eu falava hoje à tarde no podcast, e quero repetir na noite desse dia, para esta escola bíblica, que a junção das iniciais formam um nome tão interessante, é bom, e diante dele nós podemos dizer que é bom estar aqui na noite deste dia. Eu estava parabenizando a organização e dizendo para eles que, no meu tempo de fé, e como por misericórdia de Deus, ministro do Evangelho que sou, eu tenho ido a muitas escolas bíblicas, e a maioria delas tenho participado como aluno, aprendendo, e por misericórdia de Deus, em algumas também, o Senhor me tem dado a honra de ser um ministrante da palavra nestas escolas onde fui. E sempre pensei em por que não elas serem abertas a não somente ao corpo ministerial da igreja, mas a toda a membresia. De maneira que esta escola em especial, que fala das características pentecostais no ministério do cristão, no ministério do servo de Deus, ela só tem a sigla é bom, porque ela não somente se restringe ao corpo ministerial da igreja, mas a todo o rebanho da igreja Assembleia de Deus aqui em Ubicuitinga e suas adjacências, ou quem quer que venha de muito bom grado e de coração aberto participar como ouvinte e aluno da palavra de Deus. O tema não podia ser tão sugestivo, e olhando para este, eu, em oração, pedi ao Senhor que colocasse em meu coração a palavra certa. E, de repente, talvez, pela força do intelecto, pela vontade do meu coração, recorri a outros textos bíblicos. E quanto mais eu estudava, mais sentia de Deus uma direção para debruçar-me exatamente sobre o texto que lemos, ou seja, o capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Todas as vezes que eu olho para este capítulo bíblico, que está na altura de 2º,
dos 28 que fazem este, que está na Bíblia e vem logo depois dos 4 evangelistas, por sua vez denominado de Atos dos Apóstolos. Quando eu me deparo com esse texto especificamente, eu tenho a liberdade de dizer em meus estudos particulares que se eu fosse escolher na Bíblia um texto que correspondesse àquele a quem eu pudesse chamar de texto ideal, como sendo um texto norteador da nossa fé pentecostal, é muito óbvio dizer que nenhum outro capítulo bíblico se adequaria melhor, senão este sobre o qual temos pensado em forma de leitura na noite deste dia. Quando eu olho para este capítulo bíblico, eu me pego pensando que ao longo de quase 30 anos de fé, eu já vi deste livro muitas mensagens cheias da graça serem extraídas por homens de Deus cheios do Espírito Santo. Eu já vi os mais diversos tipos de palavra serem ditos a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Eu já vi homens de Deus dizerem que este livro só é detentor de 28 capítulos, porque a igreja ainda está escrevendo o 29º, e é óbvio que numa mensagem dessa, a intenção é passar a ideia de que a partir dos fatos contidos em Atos dos Apóstolos, nós podemos aprender sobre o dinamismo da igreja de Jesus na terra. E a ideia nos é passada de que este livro só não é detentor de 29 capítulos, porque a igreja está dando continuidade à obra que começou aqui. Eu já vi pessoas dizerem que Atos dos Apóstolos merece sim o título de 5º Evangelho, e o fazem não somente por este livro estar cumprindo a ordem numérica de 5º livro do Novo Testamento, mas pelo fato de conter nele coisas, fatos, situações vivenciados por homens de Deus que tiveram a honra de dividir por 3 anos e alguns meses o ministério terreno de Cristo, aqui palmilhando os pés sobre a face da terra. Eu já vi pessoas também denominarem Atos dos Apóstolos de o Evangelho do Espírito Santo, e o fazem por entenderem e quererem passar para a igreja a ideia de que, se não fosse o Espírito do Senhor, estes homens que fizeram a história da igreja primitiva, momento esse da história humana, diga-se de passagem, sem precedentes na história da existência humana, e que depois deste movimento nunca houve um como ele, merecidamente denominado de igreja primitiva. Diante de tanta coisa linda correspondente a este livro, eu peguei-me pensando sobre um detalhe no mínimo interessante, e este detalhe corresponde à ideia dele ter sido escrito pelo único homem de Deus que teve a honra de escrever livros bíblicos, que não veio de linhagem abraâmica. Este homem aqui nasceu na Grécia antiga, berço de toda a cultura e sapiência mundial do mundo antigo. Quando eu me refiro à pessoa de Lucas, que diferente de Mateus, Marcos e João, ele não estudou para ser pescador, ele não estudou para trabalhar numa alfândega, como era o caso de Mateus. Não, ele estudou para ser médico. Ele não teve o privilégio de andar com Cristo, mas teve o privilégio de ser colocado numa lista, num rol de 40 homens que, num período de aproximadamente 1.600 anos, escreveram o que nós entendemos por Bíblia. Aliás, quando eu paro diante disso, me recordo que tem gente na terra que gosta de viver colecionando falhas alheias, pecados alheios, vacilos alheios, e infelizmente eu já vi sair dos lábios de um crente, infelizmente digo eu, uma frase que dizia: amigo meu não tem defeito, mas inimigo, se não tiver, eu coloco.
eu lembrei-me dessa frase diabólica, diga-se de passagem, porque lá na minha terra eu conheci um menino que era muito falador da vida alheia. O conheci ainda criança, e aquele infeliz era filho de pastor, e ele tinha um costume feio dado por Satanás, de colocar defeito nas mensagens dos outros. E como ele era filho de pastor, o único pregador da terra que prestava era o que pregava na igreja do pai dele. Se não pregasse na igreja do pai dele, nem crente era, imagina pregador. Ele ficava colecionando as falhas, os defeitos, os erros de português para dizer alguma coisa. E eu vou vivendo, criando cabelo branco, e vou aprendendo que quando você é uma pessoa que vive na sua, quando você erra, o seu erro nem sobressai muito. Mas quando tu tem um costume feio de colecionar erro dos outros, parece que a negada liga os holofotes em cima de você, porque a partir do momento que você coleciona os erros dos outros, você assume a postura de alguém inerrante. Lá em Natal existe um culto denominado de culto da restauração. Aquele culto começa às 9 da manhã, se estende até 9 da noite. Eu ia pregar no horário das 15 horas, e aquele menino falador da vida alheia, que estava iniciando o seu ministério, mas já se achava muita coisa, pregou por volta de meio-dia. Eu saí do interior, dirigindo o carro na BR-101, e disse, vou chegar mais cedo no culto, para rever os amigos, porque a pregadoraiada de Natal se reunia toda ali. E quando eu liguei o rádio do carro, estava o menino pregando, e pasmem as senhoras e os senhores, aquele que gostava de colecionar falhas bestas dos outros, passou 40 minutos pregando e chamando Lucas de apóstolo, quando na verdade Lucas nunca foi apóstolo. Ele foi, por misericórdia de Deus, colocado na lista dos escritores bíblicos, se tornando, portanto, a partir de então, a fiel tradução de algo que está lá no Antigo Testamento, que diz que os pensamentos de Deus não são os nossos. Se a Grécia Antiga, berço que Lucas nasceu, é o berço cultural do mundo antigo, significa dizer que na medida que ele ia crescendo, os seus pais diziam, meu filho vai estudar medicina. Quando chegou na idade de entrar na universidade, ele foi exatamente estudar medicina, porém os holofotes da graça e do poder do Todo-Poderoso, o cetro de equidade de Jeová, olhava para ele e dizia com exagero de cabeça de pregador e tudo, para tratar de ser humano no sentido físico, no sentido humano, meu filho vai tratar com aquilo que o curso de medicina vai lhe ensinar a fazer. Meu filho vai tratar com meios medicamentosos e terapêuticos, na qualidade de um médico que é. Mas eu sou Deus, que pego as coisas vis e as desprezíveis, e as que não são, para confundir as que são. E te darei a honra e o privilégio de ser literário das coisas sagradas. Senhoras e senhores, eu acredito que com o avanço da robótica, da cibernética, de todo o aparato industrial e tecnológico que já existe, o homem até já consiga ir na divisão das juntas e medulas, porque isto é matéria e, portanto, palpável. Mas na divisão da alma e do espírito, só a palavra que Lucas escreveu tem o privilégio de ir. Razão pela qual, quando para diante do privilégio de escrever no mínimo 2 livros da Bíblia, para iniciar não esse, mas o primeiro livro que escreveu, ele sente dificuldade para fazê-lo, e levando em conta o que os seus outros 3 companheiros evangelistas representaram pelo ministério de Cristo, ele sentiu-se pequeno, a ponto de convidar um amigo dele chamado Teófilo, que por sua vez
vez também era grego, e para escrever aquele a quem conhecemos como Evangelho de Jesus segundo Lucas, ele chama Teófilo e diz: tendo muitos empreendido, pôr em ordem os fatos que entre eles se cumpriram, pareceu-me a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, a respeito das coisas sobre as quais já estou minuciosamente informado desde o princípio. Lucas era médico, mas para ser literário das coisas sagradas ele se sentiu pequeno, e em outras palavras ele estava dizendo a Teófilo: meu irmão Mateus, meu irmão Marcos e meu irmão João andaram com Cristo e falaram do que viram. Eu sou médico, mas como Deus por misericórdia me deu essa honra, só tem um jeito de eu fazer: eu vou estudar para não conversar besteira. Lucas disse a respeito das coisas sobre as quais já estou minuciosamente informado. Jeová não quer saber se o crente é médico, se o crente é enfermeiro, se o crente é lixeiro, se o crente é vendedor de picolé, o que o crente é na terra. Jeová quer saber se o caba gosta da palavra, aprende a palavra, ama a palavra, guarda a palavra no coração para não pecar contra Deus. Todo dia acorda e diz: só tem um jeito de eu escapar do mundo, é se eu for santo, e só tem um jeito de eu ser santo, é pela palavra, porque um dia Jesus orou por mim e disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a partir daí não é à toa que Deus, por misericórdia, faz daquele homem um dos 4 evangelistas. Raciocine comigo, nós estamos em escola bíblica. Quem gosta de aprender Bíblia, levante a mão e dê um glória. Eu sou pentecostal até o CPF, irmão. Mas se eu pular e rodar a noite todinha aqui, e se Jesus não volta logo, e daqui a 10 anos eu lhe encontrar, e você não lembrar nada do que eu preguei, eu vou dizer que essa mensagem não valeu absolutamente nada. Uma das pautas do podcast hoje era uma palavra de Paulo que dizia: rogo-vos pela compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis os vossos corpos, aleluia, em culto racional e agradável a Deus. Raciocine comigo, que enquanto Mateus começa falando de Cristo a partir de uma genealogia, Marcos começa falando da maneira como João, o Batista, pregava. João começa falando daquilo que os teólogos chamam de encarnação do verbo. Não é à toa que Jeová escolheu um médico, e Lucas, sendo um médico naquele tempo, não era como os médicos do nosso tempo, porque os de hoje passam, me parece que 6 ou 8 anos estudando, e depois se especializam em uma área da medicina, de maneira que se o problema é de coração, a gente procura um cardiologista, se o problema é de osso, a gente procura um ortopedista. Naquele tempo não. Lucas era daquele tipo de médico bom do interior, que olha para o doente e vai logo dizendo: é verme, tem que meter remédio de verme nesse menino. Ele era assim um belo de um ginecologista obstetra, e não é à toa que Jeová escolhe ele para falar de Cristo, a partir de umas coisas que ele, na qualidade de um médico, mais do que ninguém sabia que seria impossível não fosse a ação do Espírito Santo, de dois homens virem ao mundo. Eu me refiro às pessoas de João Batista e de Jesus. Não é à toa que Lucas foi escolhido, na qualidade de um médico que era, para falar de coisas, sendo ele entendedor tanto da biologia como do poder do Espírito Santo, para falar de coisas que só o Espírito Santo é capaz de fazer. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia que eu leio diz que um sacerdote, de quem Lucas se encarrega de dizer a ordem sacerdotal, o homem era da ordem de Abias, sendo ele da ordem de Abias, segundo a contagem dos sacerdotes que compunham aquela ordem sacerdotal, Zacarias tinha o privilégio de entrar no templo uma vez para oferecer incenso a Deus, como estava oferecendo.
Lucas é o único evangelista que tem o privilégio de dizer que o anjo Gabriel chegou do lado direito do altar, e parece que eu estou vendo a cena dele dando um tapinha no ombro de Zacarias, dizendo: te levanta, porque eu vim aqui dizer que tu vai botar um caba macho no mundo. Quando chega na altura do versículo 15 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, o anjo já garante que o menino seria pentecostal por antecedência, porque disse: o menino vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. A bênção foi tão grande que até Zacarias, que tinha orado por ela, ficou assombrado. E Zacarias coloca perante o anjo as questões biológicas. Se fosse nos dias atuais e Zacarias fosse se apropriar de termos coloquiais e clínicos, ele teria dito para o anjo: mas como é que vai ser isso? Eu já estou velho, eu já estou de andropausa para lá, minha velhinha já passou da menopausa, e como é que a gente vai colocar um menino no mundo? O anjo disse: tu acha que eu sou quem, rapaz? Eu sou Gabriel, que assisto perante o Senhor. Só porque tu orou pela bênção, mas não está crendo nela, vai ficar mudo até o dia do menino nascer. A Bíblia diz que o mesmo anjo sai dali e vai para a casa de uma moça. O anjo poderia ter escolhido a maior mansão da região, mas ele foi para uma currutela do tamanho de um ovo, chamada Nazaré da Galileia. Nazaré era uma típica cidade de primeira. Aí você me pergunta: pastor, o que é uma cidade de primeira? É aquela que quando você pega um carro cujo câmbio não é automático e você tem que passar a marcha, é uma cidade tão pequena que quando você bota a segunda do carro, já saiu dela de tão pequena que ela é. Nazaré ficava numa região suburbana da Palestina. A Bíblia diz que o mesmo anjo chegou para uma moça que tinha um projeto de vida de casar com um carpinteiro chamado José, criar o menino dela, passar o resto da vida ajudando ele na carpintaria. E olha que baseado na profecia de Isaías 7,14, que afirma que uma virgem daria luz a um filho, que dar-se-ia o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Flávio Joséfo, historiador dos tempos bíblicos, diz que algumas moças de Israel faziam a opção de não casar, esperando ser a mãe do Salvador, para que Deus cumprisse aquela promessa. Mas já que Maria era noiva de José, ela tinha um projeto de vida. O mesmo anjo que falou com Zacarias chega para Maria e não a saúda com Shalom Lahema, com Shalom Adonai. O anjo chega com uma saudação diferente, meio que enchendo a bola da moça. Ele chegou com um tal de: salve, agraciada, o Senhor é contigo. E na medida que o anjo vai, como diz o crente pentecostal, desenrolando o rolo, a moça foi ficando assombrada, porque a primeira garantia que o anjo deu para ela era que ela seria mãe de um rei. Ei, mãe de rei no mínimo tem que ser rainha. Eu não sou muito velho, mas também não sou muito novo. E eu lembro que quando eu era criança, do tamanho do menino do Elton, Dona Rainha Elizabeth da Inglaterra, ela já tinha os seus 150 anos de boa. Eu acredito que quando aquela mulher morreu, ela já tinha 300 anos, porque parecia que ela estava congelada. Eu olhava para ela, pensava no príncipe Charles, que já assumiu a coroa com mais ou menos 150. Ele deveria olhar para a mãe e dizer: mamãe não morre mais não. Quando Elizabeth bateu as botas, botaram ela num bocado de caixão diferente. Era um caixão dentro do outro, caixão de ouro, caixão de madeira, caixão de bronze, caixão não sei de quê. E passaram 15 dias no Reino Unido, subindo para cima e para baixo, com Elizabeth morta dentro de um caixão. E lá ia aqueles tocadores de gaita de fole, com aquelas saias quadriculadas, escoceses, aquelas gaitas que tem uns apitos para cima, e tocava gaita, e parava de tocar gaita, e entrava em catedral, e saía de catedral, e entrava em castelo, e saía de castelo. E eu cá comigo olhava e dizia: enterre, que isso não vai trazer a vida dessa mulher de volta não. Naquele dia eu fiz uma leitura. Parece que rei tem medo de morrer e não gosta da ideia de morrer,
Por exemplo, na dinastia faraônica, onde reis dinásticos, que eram chamados de faraós, eram tão intrigados com a ideia de morrer, que tinham uma ordem: quando eu morrer, me visto com a melhor roupa, embalsame o meu corpo, me bote dentro de um sarcófago, porque não se acostumam com a ideia de morrer. E diante da ideia de morrer, a maior tristeza que um rei tem é de bater as botas e não ter um sucessor para a linha sucessória do trono. Quando o anjo disse a Maria que ela seria mãe de um rei, ele foi logo dando a garantia: o reino dele não terá fim, porque ele reinará eternamente. O rei dessa igreja está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. É porque ele vive que nós podemos crer no amanhã. É porque ele vive que a é bom vai ficando boa na medida que vai acontecendo. É porque ele vive que ele merece ser adorado. Deixa eu correr aqui porque eu quero parar antes de meia-noite. Quem está aprendendo algo mais de Deus? Lucas falou de coisas que só o Espírito Santo é capaz de fazer. Porque para Maria, ele diz: precisa conhecer varão não, descerá sobre ti o Espírito Santo. E só para tu ter uma ideia, Isabel é aquela tua prima que todo mundo dizia que era estéril, já está grávida faz 6 meses. Para que todos entendam que para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que a prima, sabendo que a outra estava grávida, disse: vou visitar minha prima. Quando a irmã Maria chegou na casa da irmã Isabel, do hálito de Maria já tinha tanto poder do Espírito Santo, que quando ela entrou na casa da irmã Isabel, que disse: Shalom Adonai, o Joãozinho deu os primeiros pulinhos pentecostais lá no ventre da mãe, para que ela sentisse que o Espírito Santo faz o que ninguém mais faz. Olha para cá, por favor. Parece um exagero de cabeça de pregador e tudo. Deus olhou do céu e disse: Lucas, meu filho, já que tu é um evangelista que tem o privilégio de escrever o que só o Espírito, meu Espírito, pode fazer, é capaz de fazer e quer fazer, meu filho agora vai escrever outro livro que só vai dar Espírito Santo. Aí Lucas empreende escrever o que hoje nós conhecemos como Atos dos Apóstolos. Ele chama o seu amigo Teófilo novamente. Aí lembra do primeiro livro. Diz: fiz o primeiro tratado a ti, o excelentíssimo Teófilo, a respeito das coisas que Jesus começou, não somente a fazer, mas também a ensinar, quando esteve com aqueles a quem escolhera para apóstolos, e depois de ter sido morto, lhes apareceu vivo com grandes sinais e infalíveis provas, dizendo-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E olha que naquele tempo, como diz o bom cearense, a negada estava preocupada com a situação sociopolítica de Israel, porque aproveitaram que Jesus não tinha sido assunto aos céus ainda. Aí disseram: restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Jesus olhou para eles como quem diz: não é da vossa conta, eu estou fazendo um trato com vocês, que vocês vão entrar somente me obedecendo, e a ordem para ser obedecida é: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. De maneira que quando eu olho para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eu encontro uma parceria de Deus com a igreja e da igreja com Deus, e aprendo algo sobre essa parceria. Quando Deus estabelece algo para a igreja ser feita, e a igreja relaxa, entrega os pontos, joga tudo nas mãos de Satanás, porque o bicho velho é atrevido. Ele é tão atrevido que ele tentou foi a Jesus, e para contrariar um tal de um evangelho da prosperidade, porque eu prego prosperidade, mas evangelho não é só prosperidade não. Evangelho é as notas de 200 sobrando e o caba dando glória, mas também é a havaiana furada no calcanhar, o pitoco da frente remendado com aquele prego do jeito que
quando eu era criança, fazia assim no asfalto para ver as faíscas voar, porque lembrava do preguinho que tinha na borracha do chinelo. Ei, com a havaiana furada ou com dinheiro no bolso. O crente que faz parceria com Deus, ele não abre nem para um trem carregado de bomba, porque Deus é na vida dele. E toda a parceria de Jesus com a igreja, e da igreja com Jesus, até hoje deu certo, deu certo, deu certo. Quem testifica essas coisas? Aleluia. Quem testifica essas coisas é parceria da igreja com Deus, de Deus com a igreja. Eles estavam em Pentecostes, cumprindo a ordem dada pelo Senhor. E finalmente, no capítulo número 2, o texto inicia-se dizendo: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Essa ideia de todos reunidos no mesmo lugar nos passa a certeza de que se tinha uma coisa no meio daquele povo, não foi depois que o Espírito desceu ali, não. Já havia, antes daquela manifestação do Espírito Santo, porque havia obediência, era a harmonia entre os irmãos. Uma festa como essa, para a maioria do povo, só começa nos dias das reuniões, mas para outros não. Para outros começa meses antes. Começa no choro, começa na lágrima, começa orando de madrugada, começa apresentando a Deus o recurso pouco, começa perguntando a Deus de onde é que a coisa vai sair, e Jeová nos dias das reuniões coroa com a sua graça e a sua misericórdia, porque Ele ainda honra crente obediente na terra. Deixa eu entregar o que o Espírito de Deus está me mandando aqui. Você que disse: depois da Ebom vai chegar dezembro, eu vou aproveitar que é o fim do ano e vou entregar tudo. Entrega nada. Você vai entrar 26 mais cheio da graça e mais vontade de servir do que nunca, porque quem te deu é o dono, quem te deu é quem te alistou, quem te deu foi quem te colocou aí. Quem está sentindo graça de Deus comigo? Se você está sentindo de glória, se não está sentindo de glória do mesmo jeito, uns dizem assim: eu dou glória quando sinto, outros dizem: eu dou glória para sentir, pois só tem um motivo que me leva a dar glória, é porque meu Jesus merece glória. Quem concorda? Quem concorda? Quem concorda? A recompensa vem do alto, a recompensa vem do alto, porque o teu Deus não deve nada para ninguém. Aleluia. A noite de hoje traz como tema a chamada ministerial e o crescimento dessa chamada na sua proatividade. A igreja de Jesus, naquele tempo, tinha que ser proativa. A Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. E um dia desse, eu estava numa cidade, e me disseram: o senhor só vai pregar de manhã e de noite. Eu digo: deu certinho, porque à tarde eu vou descansar. Eu estava muito cansado. E quando eu estava pensando em descansar, bateram na porta do hotel e disseram: pastor, o senhor vai dar uma entrevista numa rádio. E sabe aquele lugar que a gente vai porque vai, mas a vontade é de voltar para casa e dormir até umas horas para de noite estar bem. Eu fui porque foi o jeito. E meu entrevistador era um tanto quanto prolixo, alongava demais a conversa. E estava de um jeito que ele perguntava: você tem pai? Eu já ia dizendo: nem mãe. E teve uma hora que ele disse: defina Deus numa palavra. Eu disse: exagerado. E o cabra disse: por que teu Deus é exagerado? Eu digo: porque eu era o último chiclete que Satanás mastigou e jogou no meio da rua, porque nem o diabo me queria mais, de tão ruim que eu era. Mas meu Jesus me pegou de jeito.
Ele foi no lamaçal do pecado, me deu um banho no seu sangue, me fez templo do seu Espírito. Quando eu comecei a sentir essa coisa boa que a igreja sente quando se reúne em nome de Jesus, eu comecei a ser consciente de tudo que eu precisava era de salvação. Mas meu Deus disse: não, você vai receber mais, porque eu tenho o costume de dar sempre muito mais do que o camarada merece. Eu te farei ministro do meu evangelho, eu te farei templo do meu Espírito, eu vou escrever o teu nome na eternidade, eu te darei o dom da palavra, você vai andar na terra dizendo que eu sou Deus, e estou eu aqui cheiroso, arrumado, mais gordo do que devo, de tanto que esse povo me deu de comer hoje, glorificando e bendizendo o Deus que mandou poder em Pentecoste. Ele é tão exagerado que não encheu só a sala, não encheu só o banheiro, não encheu só a cozinha. A Bíblia diz que estando todos reunidos no mesmo lugar, o fogaréu de Jeová desceu de céu abaixo e encheu toda a casa. Quem está sentindo deste fogo, quem adora deste fogo, quem glorifica a Deus por este fogo que não apagou, eu vou deixar você dar 30 segundos de glória a Ele. Dê glória ao vivo, dê glória ao santo, dê glória ao eterno, dê glória ao bendito. Exalte, glorifique. É o poder que desceu em Pentecoste. Este poder está aqui. Olha o poder, olha o poder, olha o poder, olha o poder. Olha o poder que desceu em Pentecostes. Pode abrir a sua boca e glorificar. Pode voltar a falar em línguas estranhas. Aleluia. Você é a igreja. Igreja vive em guerra, mas também vive em festa. É guerra com as trevas e é festa numa reunião como essa, onde o poder que desceu em Pentecoste está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Abre a tua boca, receba batismo, receba renovo, receba. Arabande de arraçu de bedereibas. Ramanda candiarabandaras. Deixa eu correr aqui, nós estamos numa escola bíblica. Um detalhe, no mínimo, surpreendente, me chama muito a atenção no dia do Pentecostes. É que ali tinha dois públicos. Quantos públicos? Quantos públicos? Quantos públicos? Eu vou contar até 3, diga 2 mais forte, só para eu ver que você está vivo. 1, 2, 3. 2 públicos estavam em Pentecostes. O primeiro, cheio do Espírito Santo. O segundo, eram residentes de nações vizinhas. Irmão, um ajuntamento de crentes, desde que seja no nome de Jeová, e para um ajuntamento de crentes ser no nome de Jeová, ele tem que corresponder a Mateus 18 e 20. Onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estou no meio. O Senhor podia ter dito: onde estiverem 2 ou mais, eu estou no meio. Mas ele salientou a ideia, desde que seja no meu nome. Porque tem reunião que não é no nome de Jeová, e pode até ser de crente. Esse negócio de Deus estar no meio do seu povo é tão interessante, que um dia, na volta de um exílio, um salmista resolveu contar um testemunho. Aí começou dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. E onde é que se dizia: grandes coisas fez o Senhor a estes? Nas outras nações. Tem gente que está há 40 anos na igreja e não aprendeu que tem dia que você acorda só vivo, porque não venha me dizer que a tua fé está em alta todo dia, 365 dias por mês. Porque se você me dissesse isso, eu apertaria a tua mão e diria que era um desprazer conhecer mais um mentiroso. Tem dia que a gente acorda só mulambo mesmo.
Tem dia que a gente acorda, Deus está falando aqui, irmão. A frase que saiu dos teus lábios diante daquele espelho foi: eu vou porque vou, mas não estou para o clima para a festa. Jeová é quem está proporcionando um clima de festa no teu coração hoje. Porque se tu não sabia, mesmo nos dias que você está só o mulambo e passa na tua rua e vai pensando que está sozinho, e Jesus nunca mentiu, e ele diz: eis que estou convosco. E não tem feriado nem dia santo, é todos os dias até a consumação dos séculos. É você andando na rua e alguém que não tem Jesus olhando e dizendo: eu queria ser ele, eu queria ser ela, eu queria ter a serenidade que ela tem, a calma que ele tem, porque o que esta figura já passou na vida, eu não aguentaria. Quantos creem que Jeová está falando com o crente aqui? O dia de Pentecostes, que correspondia a uma das 3 principais festas de Israel, era um dia tão interessante que não ia só crente não, pelo contrário, ia descrente até umas horas. O texto declara inclusive os nomes dos representantes das nações que ali estavam presentes. Detalhe: esse nome Pentecoste é assim porque correspondia a exatos 50 dias depois da Páscoa, ou seja, pessoas de outras nações iam para a Páscoa. Aí quando a Páscoa terminava, eles olhavam para o outro e diziam: daqui 50 dias tem Pentecoste. É bom demais. Não vamos para casa não, vamos ficar esperando o Pentecoste acontecer. De maneira que naquele dia existia 2 grupos em Pentecoste. O primeiro já estava cheio do Espírito Santo, mas entre o segundo, que era pessoas residentes em outras nações, havia no meio deles os equivocados. E o problema do equivocado não é ser equivocado, é achar que tem o direito de se meter onde não deve. Eu não sei você, mas eu vou vivendo, e em todo lugar que a gente anda tem pessoas xeretas, tem ou não tem? Outro dia eu cheguei na minha cidade e vi um infeliz que tinha pegando 15 anos que eu não avistava ele. Ele olhou para mim e podia ter dito: e aí, Sérgio, tudo bem? Como é que você está? Como é que você tem vivido? Uma alegria lhe ver. Mas tem gente que traz consigo uma carga de negatividade. E Jesus está curando gente aqui hoje, que o inimigo usou alguém que usa desse expediente para lançar setas contra a tua vida, mas a Bíblia que eu leio diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele sujeito olhou para mim e fez uma entrevista da minha vida em 30 segundos. Ele começou a entrar em áreas da minha vida, irmão, que eu não tenho coragem de entrar na vida de ninguém, porque nem no Evangelho eu fui criado, mas sou filho de uma mãe sertaneja, que criou 7 filhos sozinha, e me ensinou os caminhos da educação. Mas aquele sujeito olhou para mim, e a primeira coisa que ele disse foi: rapaz, tu tá mais velho. Eu digo: tu tá é mais novo. E teve uma hora
que ele disse: rapaz, me disseram um negócio de tu aí. Eu digo: foi? Ele disse: foi. Eu digo: disseram o quê, irmão? Era uma besteira tão besta, que nem ia nem vinha, como se diz no popular. Ele disse que eu estava metido a pastor rico, a pastor grande. Eu olhei para ele, eu digo: quem foi que falou isso? Ele disse: fulano. Eu digo: já que meu filho teve tempo de trazer isso, meu filho vai ter tempo de levar algo. Ele disse: vou. Eu disse: esse é fofoqueiro profissional. Ele tanto leva quanto traz. Eu digo: diga lá que o pastor Sérgio mandou dizer que se eu fosse escrever uma Bíblia, tem um versículo que não ia faltar na minha Bíblia. Ele disse: qual é o versículo que não ia faltar na tua Bíblia? Eu digo: 1000 se metem nas minhas vidas, 10.000 nos meus projetos, mas só eu pago minhas contas. Você já viu algum fofoqueiro pedir os teus boletos em PDF? Pede não, irmão. O fofoqueiro vai falar de você de qualquer jeito. Se você estiver na bênção, você passa por metido. Se estiver na prova, é porque não é ninguém. Quem sabe de você é o teu fabricante. O nome dele é Deus, 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 é Deus. Quem está entendendo a voz de papai? Arabacandarabas. Uiamá, yatarebehas. Olha para cá, por favor. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam recebendo um negócio muito bom da parte de Deus, que não há dinheiro que pague. Essa história de dom de Deus, meus senhores pastores, é um negócio tão glorioso, que eu nunca pedi um a Deus, mas Ele por misericórdia nos abençoa. E tem gente que pensa que isso é recreação. Tem gente que pensa que ser alguém escolhido por Deus, para quem Ele disse: você não me pediu, mas eu vou te dar o dom. Tem gente que pensa que é só bonança, porque só vê a gente cheiroso e arrumado, vestindo um terno bonito em cima de um púlpito. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer para muitos: eu vou tratar com os equivocados, e da tua vida e ministério, quem cuida sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ele é consolação para corações aqui. Não é o nome do meu querido aqui? Hã? Cristiano. Jesus é lindo, né, irmão? Eu sou muito assombrado com isso aqui, tá? Porque eu sempre disse a Jesus que Ele me dando a palavra tá bom, mas eu sou continuista. Eu creio nos dons espirituais, e ainda creio, confio e sou servo de um Deus que sempre se revelou para o seu povo. Há pessoas que passam a vida pedindo alguma coisa a Deus, coisas que não se compram no comércio, e Deus não dá, porque Ele é Senhor e decide não dar. Há outras que nem pediram, e Ele olha, aponta o seu cetro de equidade e dá o que às vezes nós nem pedimos a Deus. Ele te deu algo muito especial, é cobiçado por muitos. Muitos têm pedido, mas Deus não tem dado. Porém, a você, Ele deu simplesmente porque te escolheu. O Deus que ainda se revela para o seu povo profeticamente, tem esse costume lindo de começar uma profecia na boca do profeta e culminá-la no coração do crente que está recebendo. Porque desde que não haja uma testificação entre o que é o Espírito de Deus e o nosso espírito, nós não
temos autoridade de dizer que isto veio do céu. Para a tua vida, há uma porção especial de consolação hoje. E o Senhor que te autorizou a falar, tão somente reforça essa ideia na tua vida hoje, dizendo: fale, 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 porque quem te deu a voz foi eu, quem te ensinou a falar foi eu, e tu continuarás sendo aquilo que eu disse que tu serias na terra. Recebe autoridade. Recebe graça, recebe unção, recebe virtude. Eu estou vendo uma igreja incendiada. É o poder que desceu do Pentecoste. Quem está sentindo este poder? Adore, 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 adore. Para encerrar, para encerrar. São 21 horas e 18 minutos. Quem vai comigo até 21h30? Quem vai? É bom estar na é bom ou não é? Aleluia. É bom sentir poder na é bom ou não é? Eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu estou sentindo. Olha Jesus enchendo, olha Jesus enchendo, olha Jesus enchendo. Tem mulher de Deus sendo cheia, tem obreiro sendo cheio. Tem dons espirituais sendo derramados aqui, 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 aqui. Eu estou vendo lágrima e rosto de crente aqui nessa noite. Transborde na presença dele. Bem baixinho a banda, por favor. Em Pentecoste tinha um grupo cheio do Espírito Santo. Tinha um grupo admirando a descida daquele poder. E tinha os equivocados, que olharam para os que estavam cheios do Espírito Santo e disseram: beberam e não foi pouco. Encheram a cara de cachaça. Estão altamente alcoolizados. E é tão cedo e essa negada já está embriagada desse tanto. Agora pense comigo, não foi assim. Mas a título de ilustração, imagine o Espírito de Deus que faz o que ninguém faz, chegando no meio daquele fogaréu, incendiando o coração de um crente chamado Pedro, e dizendo: Pedro, eu sou o Espírito Santo que faz o que ninguém faz. Enquanto vocês estão recebendo do meu Espírito, estão se abeberando no cumprimento de uma promessa. Tem nego aí que está dizendo que vocês estão embriagados. Sabe de uma coisa, Pedro? Eu sou o Espírito Santo que faz o que ninguém faz. E eu decidi que eu vou usar um camarada para pregar hoje. Imagina Pedro dizendo: tá bom, eu não dá certo, porque faz poucos dias que eu te neguei. Apodere-se entre nós da vida daquele que conhece mais de Antigo Testamento e bote o homem para pregar. Imagine o Espírito de Deus no coração de Pedro, dizendo: Pedro, só tem uma coisa, o pregador que eu escolhi para pregar hoje aqui é tu. Imagine Pedro em meio a conflitos, sequer tinha estudado o sermão. Aliás, quem tem autoridade de Deus tem hora, não é sempre. Paulo disse: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ele estudou para pregar nas praças de Atenas, no Areópago não. Ele pregou tanto nas praças de Atenas que disseram: vamos levar esse crente para o Areópago, Supremo Tribunal de Atenas. Chegaram lá, inventaram de dar uma oportunidade a Paulo.
Paulo naquele dia nem um sermão tinha, mas olhou para um bocado de altares, rodeado de filósofos, epicureus, históricos, helenismo dominando tudo. Paulo olhou e disse: olha, eu não preparei uma mensagem para hoje aqui não, mas eu fui olhando altar por altar, e teve uma hora que tem um aí que está escrito: o Deus desconhecido. Pois o Deus que vós honrais, não conhecendo, é exatamente o que eu vos anuncio. Eu vou dizer um negócio aqui, que pode parecer clichê malhado de pregador, entenda como quiser, mas depois desta é bom, Jeová vai levantar pregadores, cheios da palavra, nesta cidade. Pedro tinha acabado de negar Jesus, mas Jesus disse: o pregador é tu mesmo, irmão. Esse homem pregou uma mensagem tão cheia da graça, que quando eu olho para Pedro, e sendo sabedor de que naquele dia ele era alvo de um bocado de gente linguaruda, que talvez olhasse para ele e dissesse: eu logo vi que esse aí não ia prestar para nada, ele só queria resolver as coisas na espada, agora está desviado. O Espírito de Deus, quando enche um homem, ele vai numa Cracolândia, pega um filho de crente, dá-lhe um sacode nele e diz: teu lugar está vazio na igreja. Ele pega um marido brabo de uma mulher crente, beberrão, e diz: você só está vivo porque a minha filha ora por você, e teu lugar é na casa de papai. Quem ainda crê nessas coisas? Irmão, um dos maiores defeitos do ser humano é não se conhecer muito bem. Tem coisa que enquanto vai na vida dos outros a gente diz: se fosse comigo eu morria, não é assim? Aí chega o nosso dia e a gente nem morre. Pedro achava que se conhecia, Jesus provou que ele não se conhecia coisa nenhuma. Mateus 28, Jesus disse: esta noite vocês vão se escandalizar em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Pedro disse: eu não te deixo, não te nego, não te abandono. Jesus olhou para ele e disse: você? Tu vai me negar hoje 3 vezes ainda. Pedro um dia cortou a orelha de Malco, servo de sacerdote, estudante de sacerdócio, e que não podia faltar nele aquela orelha. E Jesus podia ter dado um bocado de carão em Pedro, né? Mas ele não fez isso. Ele pegou a orelha do homem e botou no lugar dela. Pá. Pedro vivenciou coisas que nem o outro discípulo vivenciou. Jesus um dia falou de pão da vida. Aí disseram: tudo bem, de vez em quando a gente vai querer comer desse pão. Aí no dia que Jesus foi servir o pão, não tinha pregador vendo bola de fogo, não tinha pregador passando 40 minutos dizendo: olhe para o seu irmão e diga alguma coisa. Um dia desse eu estava no lugar, e o caba disse: olhe para o seu irmão e diga: vamos passar a eternidade junto, portanto vá se acostumando com minhas feiuras, com minhas fraquezas e com minhas falhas. Eu digo: só se for a eternidade que tu vai, que tem feiura, fraqueza e falha. A que eu estou pelejando para ir não tem nada disso. É tudo glorificado, é tudo eterno, é tudo igual o corpo de Jesus na eternidade. Aí ele, achando pouco, disse: bota o dedo no olho do teu irmão até ele dizer: ai, eu fiz assim, irmão. Olhe para cá, por favor. Pedro vivenciou coisas que nenhuma outra pessoa vivenciou. No dia que Jesus deu essa doutrina, teve uns que disseram: o discurso é duro demais, quem é que pode ouvir isso?
Aí ele não olhou para Pedro, não. João capítulo 6 diz que ele olhou para os discípulos. Tanto que ele fala no plural. Diz: vocês também não vão me deixar, não? Só Pedro disse: para quem iremos nós? Se somente tu tem palavra de vida eterna. Jesus resolveu andar em cima d'água, como eu estou andando nesse porcelanato lindo. Aí Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, me faça andar em cima d'água também. E um bocado de macho dizendo: é um fantasma. Só Pedro teve coragem de pular do barco em cima da água. E tem crente ruim linguarudo que só lembra do momento que a fé do homem faltou. E esquece que ele foi o único macho que teve coragem de pular do barco em cima da água. Pedro vivenciou coisas do tipo. Chegou os cobradores de impostos para Pedro. Aí disseram: vem cá, o teu senhor paga imposto? Pedro disse: paga, mas espera aí que eu vou falar com ele. Chegou lá e disse: senhor, perguntaram se o senhor paga imposto, e eu já disse que o senhor paga. Jesus disse: pago mesmo, meu filho, vá pescar. O primeiro peixe que meu filho tirar de dentro d'água tem dinheiro dentro dele. Irmão, Pedro acreditou nesse negócio, foi pescar e tinha dinheiro dentro do peixe. Você acha que Jesus ia perder um homem desse para Satanás? Perde não, irmão. No vocabulário do meu Cristo não existe a palavra perder. No vocabulário do meu Cristo, que fala de proatividade para o crescimento ministerial, fala de um Pedro que negou Jesus. Mas Atos capítulo 5, verso de número 15, diz que em dado momento botava enfermo em cima de uma cama, para que a sombra de Pedro passasse sobre os enfermos. Meu Jesus vai levantar a gente, vai levantar. Fique de pé comigo. Arabarabanda, carabandarabás. Urialamandarabás. Aleluia. Aleluia, tem graça de Deus sendo derramada aqui, tem unção de Deus, tem virtude de Deus. Arruma um microfone bom para Alberto, por favor. A Bíblia que eu leio diz que Deus habita no meio dos louvores. Coisa boa é ir numa casa limpa, é ou não é, irmão? Se a casa for suja, a gente quer correr de dentro dela ou não quer? Isso é porque eu e você somos falhos. Imagina um Deus que é puro, um Deus que é santo. A Bíblia que eu leio diz que Ele habita entre os louvores de Israel. Quem é Israel de Deus aqui na terra? Nós fomos enxertados na videira. Habitar fala de morar. Eu ando muito preocupado com as coisas que estão sendo cantadas nas igrejas hoje. Tem uns verdadeiros mantras, irmão. Tem uns que parece que Jesus é nosso funcionário. Irmã Cassiano, que me perdoe, mas meu louvor não invade o céu, não. Invadir é coisa de sem terra. Meu louvor chega no céu, é recebido no céu. Tem lugar na presença do meu Deus. O que eu acho lindo em Pentecostes é que quando Deus levanta, Ele levanta em alto estilo. Quem vai notar a data de hoje aí, note, porque vai ter culto de ação de graça. Vai. Tem gente que vai voltar. Tem um rapaz grandão, de blazer bege, camiseta preta, Felipe. Jesus é lindo, né? Aleluia. Aleluia. Há um sentimento de gratidão muito real no teu coração.
Mas o Deus que nos surpreende, Ele fala sobre algo surpreendente, que vai chegar na tua mão de uma forma muito especial, porque Ele ainda muda as leis de uma nação para abençoar um crente. Você vai entrar numa sala e Ele hoje sela uma parceria contigo, dizendo: tu não entrarás naquele lugar sozinho. Eu conduzirei as tuas mãos para te dar um presente pelo qual tu tens orado, e a partir dele abençoar muito a quem tu muito amas. Diz o Senhor, que ainda fala com o crente. Levanta a outra mão, levante a outra mão. Aleluia, adore a Jesus Cristo. A cruzada do Pentecoste foi algo tão maravilhoso, que de entre aqueles que disseram que Pedro e os demais estavam embriagados, mudaram o discurso. Olharam para Pedro e disseram: tá bom, seu Pedro, mediante a fala que Deus, através da sua vida, ministrou, a gente já viu que vocês não estão embriagados não. Mas afinal de contas, seu Pedro, o que é que a gente tem que fazer? Pedro disse algo do qual o seu coração estava cheio naquela altura. Porque naquele dia, no universo inteiro, nenhum outro ser, depois de Deus, entendia mais de duas coisas do que Pedro: arrependimento e perdão. Ninguém em todo o universo, naquelas alturas do campeonato, sendo levantado em alto estilo para uma nova história de proatividade ministerial, mais do que Pedro, era sabedor de que quando o coração do homem se arrepende, ele aciona o poder perdoador que existe no coração de Deus de forma grande. E quando indagado sobre o que tinha que fazer, Pedro aproveitou que estava cheio do Espírito Santo e completou a mensagem dizendo: arrependam-se para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos pais, aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Quem é chamado por Ele? Quem é chamado? Quem é chamado? Quem é chamado? Levanta a tua mão, glorifica o nome dEle. Olha Jesus enchendo vasos aí. Olha Jesus enchendo garoto aqui do seu espírito. Tem mulher de Deus derramando lágrima. Recebe a tua parte em nome de Jesus. Deixa eu fazer um negócio aqui para encerrar. Eu nasci numa terra onde os crentes da Assembleia de Deus não podem aplaudir Jesus, mas no Ceará pode. Eu aprendi a forma certa de crente aplaudir Jesus. Na hora que eu disser, não é agora, tá? Mas eu vou dizer umas palavrinhas a Deus. No fim eu grito amém a plenos pulmões. Quando você ouvir um amém da minha boca, você vai dar o maior glória a Deus da tua vida, e a salva de palma mais linda que você puder dar para Jesus. Há um trabalhar especial de Deus aqui. Há um trabalhar. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Aleluia. Quando tu estiver dando a salva de palma mais linda, o cantor entra cantando e o Senhor faz o que só Ele pode. Levante a mão direita mais alto.
Eu vou dizer umas palavras, depois eu grito amém. E você dá a maior glória da tua vida, junto com a salva de palmas mais linda que você puder. Deus, eu preguei a tua palavra. Eu convoquei o teu povo para te adorar com palmas. A mão dele já está erguida, mas ao meu comando, Senhor, eles levantarão a outra mão e darão glória a Deus especial. Eu te peço, honra o glória a Deus dos teus filhos, honra a salva de palma que eles te darão. Enche este cantor como tu sabes fazer, e derrama da tua graça no meio do teu povo, em nome de Jesus, amém. Adore, adore, adore.